Olá! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa. Aqui nesse slide temos os tópicos que serão abordados a seguir. Começando então pelos antecedentes, vamos falar sobre a situação política, econômica e social da China no final do século XIX e início do século XX. Naquela época, a China vivia em uma monarquia e era um país extremamente agrário, que sofria muito com os domínios imperialistas de países como Inglaterra, EUA, França e Japão. Esse domínio se deve principalmente às derrotas em alguns conflitos, como a Guerra dos Boxers, a Primeira Guerra Sino-Japonesa e a Guerra do Ópio. Essa instabilidade toda fez com que surgissem movimentos nacionalistas e anti-imperialistas no país, culminando em 1905 na fundação do partido Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, e posteriormente na Revolução de 1911, que é a queda da monarquia na China. Assim, com a proclamação da República, esses primeiros anos foram de muita fragmentação política, devido aos senhores da guerra, que eram espécies de chefes militares que detinham o poder sobre as regiões de origem. Então, o poder daquela época não estava em si nas mãos do presidente da República, mas sim nesses chefes militares. Em 1921, houve a fundação do Partido Comunista Chinês, que foi influenciado justamente pela Revolução de 1917 na Rússia. Bom, agora que nós já falamos sobre os antecedentes desta revolução, vamos falar sobre Sun Yat-sen e o Partido Nacional do Povo, Kuomintang. Bom, muitas pessoas não gostaram do estado político que o país se encontrava durante a monarquia. Uma delas foi justamente o médico Sun Yat-sen, que fundou em 1905 o Partido Nacional do Povo, que veio com um programa político de reformas econômicas, além de iniciar a expulsão de todos os estrangeiros do território chinês. O Kuomintang também se opunha à monarquia e, sobretudo, à dominação europeia no país. À frente de um processo revolucionário, o Kuomintang proclamou a República Chinesa em 1912, retirando do poder Puyi, que é o último imperador da China da dinastia Qing. Sun Yat-sen voltou então ao país e se tornou presidente provisório da nova república. Como eu já disse, esses primeiros anos da república foram muito conturbados por causa dos senhores da guerra, que fez com que o partido já perdesse um pouco de força em relação aos comunistas. Outro ponto importante é que, ao final da Primeira Guerra Mundial, o Japão ampliou sua política imperialista no território chinês. Essa dominação manteve-se até o final da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar sobre o Partido Comunista da China. O governo nacionalista do Kuomintang não adotou uma política ofensiva em relação à dominação japonesa. Por isso, a população chinesa perdeu a confiança no Partido Nacional do Povo. Então, uma grande parte da população apoiou o Partido Comunista Chinês. No ano de 1921 foi fundado o PCC, Partido Comunista Chinês, sob a liderança de Mao Tse-tung, Chou Enlai e Lin Piao, que propuseram uma revolução socialista a partir de revoltas no campo. A China era até então um país agrário, com uma população composta de camponeses. Essa proposta revolucionária ficou conhecida como Via Maoísta para o Socialismo. Moscou orientou os membros do PCC a buscarem uma aliança com o Partido Nacional do Povo, na luta por reformas democráticas. Após um ano de lutas, o líder Chiang Kai-shek do Kuomintang passou a ter controle das províncias de todo o país. Relação PCC versus Kuomintang. Em 1925, o líder Sun Yat-sen faleceu e Chiang Kai-shek assumiu o comando, governando o Partido Nacional do Povo. E em 1921 foi fundado o Partido Comunista Chinês com o governante Mao Tse-tung. Após a formação do PCC, os primeiros anos da relação desse partido com o Kuomintang foram pacíficos, principalmente por causa da mediação da União Soviética, que fornecia armas e outros recursos para os nacionalistas contra os senhores da guerra. Com isso, os comunistas foram aceitos nos quadros nacionalistas, mas estavam submetidos a Sun Yat-sen. O apoio soviético a um partido visto como burguês acontecia porque afirmavam que a China não possuía as condições históricas necessárias à transição para o socialismo.
Sendo assim, nesse momento, deveriam apenas se preocupar em garantir a soberania e o fim das interferências estrangeiras. A relação do Kuomintang com os comunistas alterou-se a partir de 1925, quando Sun Yat-sen faleceu e Chiang Kai-shek assumiu o comando do partido. Os comunistas passaram a sofrer uma intensa repressão do Kuomintang porque o PCC começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades chinesas, o que incomodava Chiang. Então ele ordenou uma perseguição aos comunistas, mobilizando tropas para realizar essa tarefa. Isso fez com que surgisse uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. A Longa Marcha. Os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra apoiaram o líder Chiang Kai-shek em sua luta contra os comunistas. Em função das novas ofensivas e para fugir do cerco do exército nacionalista, os comunistas empreenderam a Longa Marcha. Cerca de 100 mil homens do exército comunista percorreram entre os anos de 1934 e 1935 9.600 quilômetros até se estabelecerem na região de Yan'an, no norte da China. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o exército japonês deixou a China. Assim foram retomados os combates entre o Partido Nacional do Povo e o Partido Comunista Chinês. Os nacionalistas foram derrotados em 1949 a partir de ofensivas bem estruturadas do exército maoísta. Relação entre os partidos. O Kuomintang foi apoiado por latifundiários, camponeses, banqueiros e pelos Estados Unidos, enquanto o Partido Comunista Chinês foi apoiado por camponeses e pela União Soviética. Então, após 8 anos lutando contra o domínio japonês, a guerra civil entre comunistas e nacionalistas reiniciou após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945. Com a vitória dos chineses, os líderes dos dois partidos, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, reuniram-se para debater a formação de um governo conjunto na China. Essas negociações, no entanto, representaram um fracasso completo porque os nacionalistas exigiam forças comunistas totalmente desarmadas, o que naturalmente foi rejeitado por Mao Tse-tung. Assim, a Guerra Civil foi retomada em 1946. Essa segunda fase da Guerra Civil Chinesa estendeu-se de 1946 a 1949. Aos poucos, os comunistas foram impondo seu domínio sobre o interior da China e reduzindo o poder dos nacionalistas. Então, em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia chinesa abandonaram o país e partiram na direção de Taiwan. Em 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China e as medidas revolucionárias que transformaram a China em uma nação comunista começaram a ser realizadas a partir desse momento. Bom, vamos entender agora como foi o socialismo chinês, começando pelos planos quinquenais e o Grande Salto. Os planos quinquenais se tratam de uma ideia inserida por Mao Tse-tung. 3 planos quinquenais participaram da construção da via socialista chinesa. O plano estabelecido para 1949 a 1952 envolvia a reforma agrária a partir de propriedades rurais confiscadas pelo governo, movimentação na educação popular e alfabetização de adultos, poligamia e casamento forçado pelos pais foram proibidos, mulheres começaram a ser encorajadas a trabalhar fora. Já de 1953 a 1957, o Estado começou a controlar empresas, bancos e indústrias. A China adotou o modelo socialista soviético, com apoio total à indústria pesada e economia, que era dirigida pelos planos quinquenais. A União Soviética passou a auxiliar a China e o governo soviético enviava dinheiro, tecnologia e profissionais de diferentes setores. O plano quinquenal para os anos de 1958 a 1962 girava em torno do projeto chamado de Grande Salto para Frente, que tinha como objetivo principal desenvolver a China. Vamos explicar mais sobre ele no próximo slide. O Grande Salto para Frente foi um programa de profundas reformas implementado por Mao Tse-tung em 1958. Tinha como objetivo principal acelerar a marcha para o comunismo e desenvolver a China. Uma das criações decorrentes desse plano foram as comunas populares, que substituíram as antigas cooperativas de produção agrícola. As comunas tinham como meta unir a agricultura e a indústria,
superando a divisão entre o campo e a cidade, que é típica do sistema capitalista. Mao incentivava a produção cultural, com estímulo à escrita de contos e de poesias por pessoas semi-letradas. O Grande Salto tinha no seu planejamento a criação da defesa militar popular. Também apoiava a participação da mulher no mercado de trabalho, proporcionando um cenário favorável para que isso acontecesse, com a criação de lavanderias e cozinhas coletivas, e também creches comunitárias. Porém, o programa de reformas falhou. A China se distanciou da União Soviética e com isso perdeu a cooperação técnica e apoio financeiro que era enviado pelos soviéticos. O crescimento econômico que era esperado não ocorreu. As colheitas agrícolas foram prejudicadas por grandes enchentes, provocando escassez de comida, e, portanto, a fome se alastrou entre a população, matando de 20 a 45 milhões de pessoas entre 1958 e 1962. O fracasso do Grande Salto enfraqueceu a liderança de Mao Tse-tung, fazendo com que ele tentasse reconquistar prestígio através da Revolução Cultural em 1966.